Alexandre Baldi, para que ocupe o tempo destinado à liderança do PSDB. Concedo a palavra ao vice-líder, deputado Alexandre Baldi, pelo tempo de 7 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, em cima de alguns comentários, senhor Aike, de dizer que o Porto de Açu, que recebeu aproximadamente 3,3 bilhões de reais de aporte do BNDES, que, se atualizarmos ao câmbio atual, Vossa Senhoria diz que foram 70 bilhões de dólares em investimentos no Porto. E o que comentado aqui por uma colega parlamentar, que o BNDES financiou um porto em Cuba, cujo o Estado brasileiro não é sócio, cujo BNDES Par não é sócio e cuja empresa brasileira que construiu também não é sócia. E cuja operação foi configurada em cima de garantias que, obviamente, serão impossíveis de serem reavidas, como tabaco ou como os próprios contratos, segundo o COFIG, do governo federal. Enfim, eles utilizam recursos do Tesouro para aportar dinheiro no BNDES. E caso um país como Cuba não pague para a construção do porto em Cuba, onde o Brasil não é sócio, onde o Brasil não vai se aproveitar, como essa visão estratégica de possivelmente aproximar de um mercado americano, se isso não for pago, quem levará o prejuízo será o povo brasileiro. Porque as garantias, aqui como comentado por Vossa Senhoria, que deu com seu próprio patrimônio. Nesse caso específico, a garantia foi dada com títulos do próprio governo. Então, quer dizer, a gente vê a discrepância das escolhas, das ações e das atitudes por parte do BNDES, como já aqui enxergamos a contradição do próprio presidente do banco, onde dizia que não interferiria no mercado privado, nem pedindo, solicitando para que investimentos ou empréstimos ou o que quer que seja fosse realizado no Brasil. Então, eu fico extremamente decepcionado com essas ações e é por isso que eu vejo que essa CPI ela tem uma grande importância, porque os brasileiros nas ruas muitas vezes nos comentam: o BNDES é uma grande caixa preta. E nós entendemos que é um banco, é um operador financeiro e que respeita as regras globais, internacionais e principalmente brasileiras em cima dos seus contratos. Mas o que nos deixa extremamente surpresos é pelo fato de que o BNDES escolhe projetos, como comentados por muitos, escolhe projetos que não são no Brasil, onde, obviamente, Vossa Senhoria não conseguiu dinheiro no Brasil porque não quis, é porque não tinha dinheiro bom e dinheiro barato. E o BNDES empresta a países fora do Brasil, como Cuba, como Angola, como Argentina, como Venezuela, a taxas entre 2%, 3%, 4%, 5%. E empresta aqui para projetos nacionais, para empreendedores nacionais, a taxas a 6%, 7%, 8%, 8,5%. E olha, e que ainda falta recurso. E, ao fim dessa CPI, senhor presidente, é importante que nós não somente possamos averiguar os que realizaram o tráfico de influência pelo fato de que exerciam funções importantes da República, mas também para que nós possamos colocar novas regras no BNDES, porque falta dinheiro do BNDES para empreendedores brasileiros, seja para micro, pequenos, médios ou grandes, e fundamentalmente para projetos que são estruturantes, para projetos que são importantes para a infraestrutura brasileira. Faltam portos no Brasil, faltam portos. Faltam aeroportos no Brasil. Se não fosse o BNDES, o governo federal não teria privatizado quantos aeroportos? Se não fosse o BNDES, o governo federal não teria privatizado quantas rodovias? E há essa dicotomia em cima da privatização. Então, em cima do que é política de governo, o BNDES atua. Aquilo que é política de Estado, o BNDES avalia. Ele avalia se é importante atuar ou não. Então, quer dizer, nós temos que encerrar essa prática em cima do BNDES para que, ao fim dessa CPI, nós possamos contribuir, senhor relator, para que a gente acabe com isso no Brasil. O Brasil é um país continental, com necessidades estruturantes e muito importantes para que a gente possa ser competitivo e que possa crescer. Uma mina, uma perfuração de gás, ou que seja o petróleo, obviamente ele pode ser hoje absorvido ou pode ser daqui a 100 anos, porque pode ser descoberto na África, ou na Austrália, ou na Oceania, em qualquer parte do planeta. Mas nós aqui, quer dizer, escolhemos certas empresas, certos segmentos e deixamos os preteridos à parte,
para que nós possamos escolher a política do governo e não a política do Estado, usando o dinheiro de quem? Do cidadão brasileiro, porque é imposto pago por todos nós, imposto que empresários, que empreendedores e que cidadãos pagam com o seu suor, com o seu trabalho no dia a dia para o crescimento do país. E hoje o Brasil passa por uma crise criada pelo próprio Brasil, criada pelo próprio governo federal e pelo fato de que a má utilização desse recurso está comprovada. Nós temos 2,2 milhões de desempregados nos últimos 12 meses, entre os que foram desligados e os que deixaram de ser contratados. Isso é o quê? A comprovação de que a má gestão federal, no governo federal, nas empresas públicas federais, olha o descaso com a Petrobras. Quanto dinheiro do BNDES não foi utilizado na Petrobras? A refinaria Abreu e Lima, ela está com a obra suspensa. Será que o BNDES vai voltar a receber esse recurso em 2016? E os outros projetos? E o Comperj? Quantos milhares de brasileiros não foram desempregados? E esse dinheiro é diferente do dinheiro que foi emprestado para o Grupo X, é diferente do dinheiro que foi emprestado por os grupos frigoríficos ou para qualquer outra empresa como a JBS. Não, ela é o mesmo dinheiro que é arrecadado com o imposto pago pelo brasileiro. E por que essa discrepância? Por que essa facilidade em escolher projetos e poder principalmente facilitar no pagamento, nos juros, a países como Cuba? O que o Brasil tem de interesse? Que se não for lá comprar um porto e investir para que seja estratégico para empresas e produtores brasileiros, do produtor de soja que sai aqui do Centro-Oeste, do produtor de minério que sai aqui da Bahia. Não é, senhor relator? Hoje somos incapazes de produzir e exportar milho porque o custo representa 50% a chegar ao porto. Nosso produto não é competitivo. E por quê? Porque não se investe em portos. O porto de Cuba é muito mais importante para nós do que o porto aqui no Rio, em São Paulo, onde quer que seja, no Maranhão, em qualquer parte do Brasil. E o Brasil se afunda em um mar de corrupção, de uma crise ética e moral que foi alastrada por empresas públicas, aonde hoje investidores internacionais têm o receio de acreditar e investir no Brasil, onde dificilmente poderemos ter projetos relevantes com o dinheiro internacional de fundos soberanos por conta dessa crise ética e moral e, principalmente, a falta de transparência e a falta de governança praticada pelo esse governo federal. E, ao fim, essa CPI, senhor presidente, precisa esclarecer a questão dos tráficos de influência que foram supostamente colocados no BNDES para aplicação desse recurso e, principalmente, estabelecemos regras para que o banco aplique dinheiro público de forma transparente, porque o banco é público e o dinheiro é público, é diferente de outras instituições públicas que aplicam dinheiro privado. Então, eu fico aqui a minha consideração. Obrigado. Agradeço, deputado Baldi. Concedo a palavra ao deputado Mauro Pereira. Senhor presidente, deputado Marcos Rota, quero cumprimentar a ti por essa